Olá, minhas queridas, tudo bem? Já cansaram de pintar cachorrinho? Pois é, temos mais um, o último. É um príncipe ou um rei dálmata. Saiu daqui, de uma foto original desse cachorrinho aqui, tá? Então, eu pesquisei aqui no Google, né? Que o dálmata é uma raça canina vinda da Croácia. E demonstra aptidão para caça, para guarda, né? Como cão de resgate pelos bombeiros e pela polícia dos Estados Unidos. A personalidade dele é brincalhão, inteligente, extrovertido, energético, amigo, ativo. Eu acho linda essa raça, gente. Ela, olha, tudo branquinho. E pesquisando aqui nos diversos, né? Cachorros dálmatas, eles quanto menores e bebês, mais bebezinhos, a cabecinha é mais redondinha e o focinho também. Eles vão crescendo no formato assim já, né, mocinho, adulto. Olha como que o focinho fica mais fino, mais longo, né? As orelhas também ficam mais durinhas, levantadas assim, né? Mas como a nossa linha aqui é baby, então eu vou ensinar vocês como que eu cheguei aqui. É o mesmo cachorro, olha aqui. É o mesmo, ó, patinha traseira. Eu só ampliei, né, essa foto aqui e fui fazendo as decorações do meu jeito, do meu gosto. Coloquei um sapato, porque como nós estamos no estilo vintage, né, um estilo antigo, então eu coloquei exatamente aqui, ó, na boquinha dele. É o mesmo, tá, gente? É o mesmo. Exatamente aqui eu encaixei um sapato. Então eu já dou a dica para vocês que vocês podem colocar qualquer coisa, uma bola, né? Uma meia pendurada. E aqui tem uma almofada digna de um rei ou de um príncipe, vermelha, né? E o sapato aqui. Esse sapato eu vou pintar e depois eu vou decorar com stencil, modificar um pouco, tá? Eu tenho esse stencil delicado aqui que vai ficar bem bonitinho no sapato. As manchinhas do dálmata, eu tenho esse stencil que eu nunca usei. Ele é de pele de vaca. Então eu vou ver qual mancha é mais apropriada. Claro que eu não vou pegar e fazer isso em cima do cachorro, né? Senão ele vai ficar parecendo uma vaca. Então eu vou passar fita crepe só naquilo que me interessa, nas manchas, essas aqui, ó, bem parecidas, e aproveitar esse stencil. E depois aqui em cima eu tenho tantas opções, gente. Escolhi. Tenho aqui uma mensagem de felicidade, que fica legal. Tem outra aqui também de felicidade. Enfim, nós vamos caminhando e as ideias vão fluindo. É assim que tem sido na minha vida toda. Eu planejo, faço meus planos, mas no meio do caminho a inspiração ou a mudança de coisas acaba, né? A gente querendo incrementar mais. Mas eu achei muito fofinho, muito gordinho, muito bem redondinho, né? Diferente de um cachorro adulto desta raça. Então os bebês sempre são mais rechonchudos, até os pets. Então vamos lá. Clareador, com certeza. Azul bebê. Faz tempo que eu não... Nessa coleção eu não usei. E eu gosto muito dessa cor, ela é bem clarinha. Vou pôr aqui no godê. Godê a gente tem que ter uma dúzia disponível, porque suja bastante, tem que sempre estar lavando. E eu ponho num balde, quando são muitos, entre o tanquinho, né, que suja bastante, ó, o tanquinho, e esses materiais, tal, eu jogo tudo dentro de um balde com alvejante, com cândida, né, a famosa cândida aí.
Deixo lá por umas 2 horas. Depois é só passar uma buchinha, sai tudo, viu, gente? Todo o material plástico que vocês usam no dia a dia é ótimo a Cândida para limpar. Ou álcool gel mesmo, né? Bom, vamos lá então? Como sempre, vamos começar com o clareador nos cantinhos, pituá grandão aqui, eu tô com 8. E umedeceu, já vem com o azul bebê. Depois a gente vai escurecer, né? Como sempre, esses cantinhos vão ter que dar uma escurecidinha. A cor aqui eu escolhi o azul bebê e tal, mas vocês podem colocar aí as cores a gosto, tá? Conforme vocês quiserem aí. Uma cor clarinha, fica bem bonitinho. Ah, não comentei, né? A bolsa é lonita, como sempre. A Ângela fez o pet appliqué aqui bordado à mão. Tem uma flor linda ali, ó. E essa lateral não foi costurada não, tá? Eu peguei o mesmo risco aqui da bolsa e joguei na lateral. Pintei com preto e pus, depois de seco, coloquei o stencil de patinhas e bolinhas brancas pra combinar, né, ó. Vai até lá embaixo. Aqui coloquei uma fita crepe para delimitar aqui, marcar o meu piso, que eu não gosto, eu acho feio quando a gente puxa um piso de 4 dedos. Eu acho que 2 centímetros, assim fica mais delicadinho, tá? Então pronto, apresentações feitas do material. Você pode usar outro tipo, não só lonita de algodão. E ela não está lavada. Muita gente me pergunta, ah, mas tem que lavar antes? Antigamente, gente, os fabricantes, eles colocavam muita, mas muito mesmo, goma, né? Ficava um negócio assim duro e nem pegava tinta, inclusive. A gente tinha que pôr no balde um pouquinho de sabão e tirar o excesso daquela, né? Aquele produto. Hoje em dia, a quantidade que eles colocam é pouquíssima. Então, eu não lavo, eu sou bem sincera mesmo, mas tem quem lave antes de pintar. Deixo vocês aí pensando o que fazer. Para mim, eu não vejo diferença nenhuma. Eu pinto como estou pintando aqui, normal, né? Mas dependendo do produto aí, a textura da sua lonita, se for aquela bem fina, mole, ela é bem gomada, mas ela, nossa gente, ela encolhe muito. Então, é melhor lavar antes de começar a pintar. Essa daqui é bem firme. Ó, bem clarinho, tá? Eu vou fazer isso em volta de todo o nosso projeto. Sempre esfumaçando. Descarrega sempre a tinta nos cantinhos e vai puxando para fora. Aí aqui você pega a sujeirinha e já... Ah, aqui eu vou pôr alguma coisa, né? Olha aí, começando as ideias. Não é a poesia, gente? Então, já que você tem em mente que vai pôr alguma coisa no espaço, estica um pouquinho do esfumaçado para não ficar só aqui em volta, porque a mensagem faz parte do projeto. Então já vai mais uma dica, tipo, ah, eu quero pôr uma borboletinha aqui. Você pode pôr o que você quiser, um pássaro, borboleta, o que vocês quiserem, mas não deixem a borboleta sozinha, só esfumaçar em volta dela. Ela faz parte do projeto, então vocês têm que esticar essas sombras em volta, até mais ou menos em volta dela, para o contexto do céu ficar uniforme, porque aí de repente parece assim, ah, recortou e colou só ali, né? Não é, gente, a gente tem que pensar assim, ah, tem que ter harmonia, né? O trabalho tem que ser harmônico, uma abelha, o que for, a gente tem que sempre pensar dessa forma. E quem gosta aqui, falando em abelha, quem gosta de
decorar o fundo do trabalho, tem muitos stencils, gente. Aí você não precisa fazer esse esfumaçado. Você vem, esfumaça em cima do stencil, aí quando você vai levantar, vai estar essas, né? Esse desenhinho. E aí depois que tiver tudo pronto, só nesses cantinhos você pode escurecer sobre o stencil. Então, tem muita gente que gosta de trabalhar o fundo, não assim como eu estou fazendo, o fundo com stencil. Pode também, tá bom? Aqui tudo pode, só não pode não pintar, tem que pintar. É proibido ficar sem pintar. Verdade, gente, tem que ser contra a pintura, é algo assim tão contagiante que vai passando de uma para outra, né? Ó, eu vou fazer em volta, tá, gente? Assim, do jeito que eu tô fazendo. Um pouquinho de tinta, espalha com o clareador. Não é diluente, hein? Diluente, esse aqui, que eu já fiz a misturinha dele com aquarela silk. Eu pingo umas gotinhas na tampinha para a tinta ficar mais fininha, mas eu não passo aqui na superfície não, tá bom? Então vamos lá? Tudo bem azulzinho e vamos escurecer esses cantinhos aqui, olha. Eu fiz uma mistura de verde pântano e o azul bebê. E aí ficou um tomzinho assim mais claro, né? Do que propriamente o verde pântano direto. Então você vem, olha, no cantinho, arruma bonitinho. E com o pituá número 2, você esfumaça. Não deixa parada essa sombra, tá? Se ficou muito feio, manchado, volta com o azulzinho lá. Por isso que eu não guardei ainda não, justamente pra ver como é que ficava aqui. Então, ó, vem no cantinho, esfumaça. Mão leve, hein? Eu nem tô encostando. E não deixa parado aqui, né? Um quadrado, vamos dizer assim. É um esfumaçado, é uma sombra, tá? Aí aqui embaixo, todos os cantinhos, você pode dar uma escurecidinha. Aqui, ó. Também, né? Uma parte bem escurinha. O piso, nós também vamos fazer com pântano. Ó, volta lá com azul bebê. E suavemente mistura os dois, assim fica suave, mesmo tendo uma cor mais forte. Pincelzinho sempre sequinho. O piso é a mesma coisa, gente, só que o piso eu vou direto com pântano. Embaixo aqui da almofadinha, ó, nós vamos sombrear aqui, olha, embaixo das patinhas. Aqui é a barriguinha dele, ó, ele tá assim meio que, ó lá, a perninha, e aqui é o espaço da barriga. Vou procurar seguir esse daqui. Até as manchinhas, olha, eu procurei colocar conforme, mas depois a gente vê se... E você vê, ó, isso vale pro seu cachorrinho também. Tira a foto dele, aí você manda ampliar a foto original do seu cachorro. Coloca na eco bag carbono embaixo e transfere. E segue exatamente por aqui, ó, tá? Eu tenho feito assim com os meus bichinhos.
Assim, ninguém vai falar assim, ah, você copiou de ciclana, fulana. Não, isso aqui é o meu cachorrinho. Ou o cachorrinho da minha irmã, da minha mãe, da minha tia, enfim. Nada como a gente ser original e autêntico, né? Então aqui eu vou fazer um piso retinho, não é uma montanha cheia de coisas, né? É um piso escuro. Arruma bem certinho em volta da almofada e vai preenchendo. Tudo aqui a gente tem que preencher, o pezinho aqui também. Hoje nós vamos começar a pintura pelo cachorro mesmo, porque ele tá por trás da almofada, né? Tá por trás desse sapato. Então, vamos fazer com branco. Olha aqui as tintas. Branco, que o dálmata é branco, né, gente? Com sombra de cinza. Esse é cinza mesmo, tá? Não é o lunar, não, é cinza. Mas se quiser jogar um lunar, fica legal também. E as manchinhas pretas. Então, vamos com branco e o cinza junto, porque o fundo, o preenchimento do fundo, ele já tem que estar mais ou menos direcionado, assim, já imaginando como que vai ser o acabamento. Sobre as manchas pretas, eu vou passar o branco sim, porque para você ficar desviando dá mais trabalho. Então, não precisa caprichar, mas pode preencher, tá? Que aí depois a gente coloca o preto nas manchas, né? Que aliás nem vou usar stencil, gente. As próprias manchas que eu desenhei aqui já ficaram, já estão no jeitinho. Então vamos lá, preencher todo o cachorrinho com branco e depois a gente volta aqui sombreando, tá? Então só é chapado mesmo, só para preenchimento. Tudo fechadinho, gente, e já sequei aqui, acelerei a secagem com um secador. Então agora com cinza, pincel número 4, nós vamos começar a sombrear. Cuidado que o cinza ele é bem escuro, então é melhor dar uma misturadinha com branco para fazer essas sombrinhas, assim, que é muito importante. Dá forma assim a expressão, o volume, né? Dá volume, então é importante assim. Deixa eu pegar outro pincel. E aí nós vamos assim sombreando onde houver necessidade. Aqui embaixo do olhinho dele. Eu vi alguns dálmatas nas minhas pesquisas. Ai, que gracinha! Com olho azul. Clica no Google. Dálmatas com olhos azuis. São mais raros, né? Mas existe sim. É muito bonito, gente. Quem sabe a gente faz o nosso aqui de olhinho azul, hein? Fica legal, hein? E também casos de dálmatas com manchinhas, uma ou outra com formatos. Eu vi um com formato de coração.
sei se é jogada também, né, de foto, mas que eu achei bem interessante. Quem tem dálmata em casa, vocês têm... Dá uma olhadinha se ele tem algum um coração nas manchinhas, mancha com formato de coração. Então assim a gente vai aos pouquinhos dando a expressão dele, formando a expressão, né? Que aqui vai vir manchinhas, tem bastante coisa ainda para vir aí. Tô só esboçando algumas sombras em volta do focinho aqui, ó. Se você vê que tá ficando muito forte, você quer mais suave, ajuda com branco, tá, gente? Bem pouquinha tinta. Dá pra pintar também, sabe onde, gente? Uma camiseta, hein? Bem legal. Dá uma esfumaçadinha e vamos caminhando. Ó, aqui já tá o pescoço dele, então tem que sombrear. E o sapato tá por cima, então sombra nesse cantinho aqui. Sempre com capricho, ó, voltando com um pouquinho do branco, aí você vai conseguindo um efeito legal. E daqui, ó, já vai sair mancha preta, né? Aproveita e arruma direitinho. O bom desse cachorro, gente, é que ele tem pelo baixo, né? Então não precisa puxar, fazer esse volume, né? Esse movimento que nem do Yorkshire, por exemplo, né? O pelinho dele é baixo, então onde nós vamos puxar uns desfiadinhos vai ser justamente nas manchas, que são pelos, né? Aí nós vamos dar uma disfarçadinha assim para imitar uns pelinhos. E vamos descendo, gente, ó, por baixo do sapato, sombra. Senão ele vai ficar um fantasminha mesmo, né? Aqui tem a pata dele, na verdade, vem pra cá, tá por trás da almofada. Fiz de propósito. A gente vai adaptando os riscos, né? Então, a pata, na verdade, termina aqui. E tem aquela gordurinha do peito dele, assim, da frente do peito, né? Então, a gente já
vamos também já arrumando. Eles são bebezinhos assim, eles são bem gordinhos, né? Então fica aquele corinho gordo. É justamente esse movimento que eu quero dar. Ó, aqui tá a pata. Vem aqui. E aqui tem aquelas banhinhas dele, né? Aqueles corinhos. E vamos escurecer os cantinhos. Se tiver ficando muito escuro, pega o branquinho e ajuda a espalhar, tá? Aqui por trás também um pouco de cinza, porque a almofada está por cima do peitinho dele. Aqui já praticamente é a barriga, né? O peito aqui. E as dobras. Vamos esfumaçar. Deixar mais natural. Pituar é bom para esfumaçar, porque aí não fica tão marcado, né? Fica mais delicado. Ó, por baixo aqui do sapato, pode separar. Aqui também, ó. Para destacar o sapato da frente. Nada de deixar parado, só passar e deixar, não. Você vem, trabalha na sombra. Pra ficar esfumaçadinha. O que vai dar vida no dálmata é que nem as vacas, gente, as vaquinhas. É o preto. O preto é tudo aqui nesse cachorro. Mas eu ainda vou ver aqui se precisa de mais sombras, as gordurinhas, preguinha aqui, né? Debaixo do bracinho dele. Eles, quando bebês, são tão lindos, gente. Podia não crescer, né? Podia ter essas carinhas de bobinho assim sempre. A coisa mais linda é um bebê, seja bebê pet ou bebezinho, né? Humano. Nossa, gente, eu sou apaixonada pelos meus netos. Vocês não acreditam como eu amo meus netos. Beijo demais. Tem um que é recém-nascido, já beijo mesmo, já agarro, aperto e comigo não tem esses negócios. Então, o cachorrinho também dá muita alegria, né? Na casa.
É um verdadeiro companheiro, né? Ele acompanha a gente em todos os lugares. É isso aí, gente. Olhar direitinho se falta algum lugar que não foi, né? Passado. O branco também tem que reforçar. Agora já tá sequinho novamente, né? E vamos fazer as manchinhas. Pincel número 2, ó, o original aqui do meu lado. Todas as manchinhas, elas não são simplesmente uma bolinha como o da vaca que a gente faz, que também nem deveria ser. Você fecha dentro, olha, como tá aqui no desenho, no original, e dá uma puxadinha desfiando, porque assim dá a impressão de pelo, né? Porque ele tem pelo, gente, não é uma estamparia de pretinho, bolinhas, né? Então, ao mesmo tempo que você tem essa preocupação de fechar as manchas, aqui também tem manchinha, você aproveita e já estica um pouquinho ela, desfiando. Então, todas as manchas que ele tem, não são poucas, nós vamos fazer dessa forma. Preenche dentro e dá uma, né, desfiadinha. Parece uma sobrancelha. E aqui dá pra ver o risco por baixo, tá? Se você não conseguir, pode reforçar com lápis. Olha a orelhinha dele aqui, tá vendo como é escura por dentro? Então vamos escurecer também. Aí vai ficar lindo. Tava falando agora há pouco que eu tô ficando cara de cachorro, gente. Tanto pintar cachorro, meu Deus do céu. Já pensou? 4 cachorros. E tenho que fazer uma encomenda especial para uma cachorrinha linda, que eu já mostrei a foto para vocês. Amora. Para Amora. Vou pintá-la, é uma Yorkshire. Depois eu mostro pra vocês também, tá? Agora, eu postei no Face, né? Quem me acompanha nas minhas páginas aí. Nossa, como o povo ama cachorrinhos, assim, né? Esse módulo, ele chegou assim, arrasando os coraçõezinhos. Muito bonitinho. Aí já tem o pessoal que gosta de gato, já vieram com a sugestão. Puxa, faz pra gente então um especial Baby Cats, né? Mas eu vou fazer sim, só que não vai ser Baby Cats. Penso que o Baby Felinos vai me dar mais opções de oncinha, tigrinho e, claro, os felinos. Os gatos são felinos, né? Assim não fica só gato, 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 gato. Vamos incrementar um pouco, né?
Acho que vocês vão gostar dessa especial felinos aí. Mais pro segundo semestre. Ainda tem os babies, né? Roupinhas babies, que eu pretendo usar meus netos como modelos. Olha que chique! Como eu tenho netos de diversas idades, meses, eu posso escolher os modelos vivos, né? De acordo com a roupinha, o tamanho vai dar certinho. Ó, aqui atrás da pálpebra também, mais escurinho. Tem uma manchinha. Tô gostando de pintar essa coleção, gente. Aliás, amando. E agrada muito. As pessoas gostam muito de animaizinhos, né? Então vamos lá na orelha aqui em cima. Também é escura, ó. Tem uns dálmatas que eu pesquisei que ele vem aqui assim, ó, preto e branco. Verdade. Diferente. Eu sempre, quando pinto, busco um padrão, né? Mais comum entre todos. Assim, se o seu cachorrinho for tiver detalhes, vocês acrescentam, né? Ó, tem manchinha aqui. Aqui também. Ó, grandona aqui. E com isso ele vai ficando estiloso, como diz meu neto. Hoje ele é o primeiro dia de aula, né? De volta às aulas. E ele queria pôr o tênis apertado do ano passado, né? E nós compramos 2 diferentes, um de tecido e outro de couro, né? E ele não queria. Aí minha nora comentando comigo agora. Eu fico gravando aqui, gente, e ligada em todo... Aqui a ligação é em toda a família. Tudo que tá acontecendo. E aí ela comentou que ele não queria pôr o tênis novo de jeito nenhum e tal. Aí eles usaram a estratégia da vaidade. Meu filho falou pra ele assim: Enzo, você tá muito mais estiloso com esse tênis preto de couro, tá muito mais bonito, porque o outro de tecido, o All Star, ainda tá um pouco grande. Nós compramos um número maior, então tem que esperar mais uns 2 meses, aí já serve. E ele não queria pôr, né? Quando falou que ele ia ficar estiloso, pronto, que pôs a mochilinha, né, de rodinha, saiu arrastando com a lancheira e tal, todo feliz porque ele estava estiloso. Então é isso que eu falo aqui. As manchinhas vai dar um estilo, ele vai ficar assim bem estiloso mesmo. Então vai com carinho que vai ficar bem bonitinho. E aqui no corpinho dele também tá cheio. Olha quanta mancha que tem, gente. Olha aqui, bem abaixo nessa direção. Só que essas manchas, na verdade, elas estão na direção do sapato. O sapato está cobrindo as manchas. Mas sobra, ó, sobrou essa aqui. Então a gente... Vamos lá. Onde der para colocar,
gente coloca. Só tô marcando, tá, gente? Depois capricha mais. O que vocês acham da gente fazer os olhinhos azuis, hein? Só para diferenciar, todos eles tiveram olho cena natural e preto. Então vamos lá para os olhinhos. Tem um cachorro aqui de tudo que é jeito. Olha esse aqui, com olho azul. Que graça, gente. Ele tem poucas manchas, mas o olho é bem azul. Azul, branco e preto. Ó o focinho, quase um coração aqui. Ó. Ai, gente, que olhar doce. E quando eles comem um sapato, como eu mostrei aqui, e depois fica com essa cara assim pra gente, né? Dá dó. Aí não dá vontade de brigar. Então eu separei o azul hortênsia. Eu acho que vai ficar bom. Então, a princípio, eu vou preencher toda a pupila. Porque o preto, ele sempre vai predominar, né? Então, depois é só fazer aqui o preto. Então, vamos fazer o nosso dálmata de olhinho azul. Depois, vamos contornar com preto, né? Tudo devagarzinho, não tem pressa. Pincel número 2. E pode passar um pouquinho de branco nos cantinhos. Porque o preto vai vir bem aqui, né? Um pouquinho de branquinho. Pode até ser um pele. Deixa eu ver aqui, ó. Uma corzinha só por aqui, ó. Né? Fica mais natural. Aquela beiradinha assim de carne. Esse aqui é o castanho claro. É o primeiro que tá. É o primeiro que eu achei aqui, tá, gente? Não foi nem programado. E enquanto seca lá o olho pra gente dar o acabamento, o focinho. Focinho preto. Sem dúvida. E luzes com branco. Então, vamos já deixar preenchido. Agora, para não misturar o narizinho aqui, ó, aí você vem com um pouquinho de branco, ou pega um cinza também, não tem problema. Só para não perder, porque tem luz acima das narinas aqui de respiração. Verdade, gente. Tudo tem que pensar. Não é fechar e fazer uma bola preta. Não é. Olha aí seu cachorrinho. Tem uns que são rosinhas. Esse aqui eu tô... Tá vendo? O original aqui, né? Então... Aí sim se completa com preto, porque você já salvou aqui, né? Então não tem mais perigo de perder. Aí você deve estar falando aí, professora, você não vai usar o zerinho não para fazer os pelinhos? E, gente, por incrível que pareça, essa lonita, ela está assim, a fibra em diagonal. Então, conforme eu vou preenchendo com o próprio número 2, ele já vai levantando uns fiozinhos. Porque, olha lá, ó, porque a própria fibra da bolsa ajuda. Mas, claro que você pode vir com um zerinho e incrementar mais esses pelinhos.
fazer uns pelinhos mais fininhos. No meu aqui não vou fazer porque o tecido em si já deu essa formação desfiada. E seguindo aqui pro o focinho pretinho. Ele tem bigode também, sabia, gente? Mas só que quando é filhote não tem. Tem só uns negocinhos aqui meio sujinho. É verdade. Aí os bigodes vão crescendo, né? Conforme ele vai amadurecendo. Vou passar mais uma demão desse azul, que pode ser celeste, pode ser caribe. O hortênsia é muito bonito esse aqui, mas você pode passar o azul caribe, fica bom também. O celeste deixa mais, né, cítrico, então vai do seu gosto. Ou sépia e preto, tá? Não são todos que tem olhinho azul, não. Ainda bem que eu tenho aqui o doutor Google, né? E as dúvidas, conforme eu vou pintando, porque eu gosto de entender também o que eu pinto. É importante a gente saber origens, né? É bacana. Então, não custa a gente se informar. Agora nós vamos dar outra demão do azul para poder finalizar. Agora que o olhinho tá mais sequinho, eu tive uma ideia, gente. Um pouquinho só de azul cobalto. Ou cerúleo, né? Um azul mais escurinho. Vamos ver que efeito que vai dar. Só um pouquinho. Não quero mexer muito, não. Agora vamos pôr pintar as pupilas, né? Observar direitinho se eles estão mais ou menos no mesmo tamanho, né? E com preto, deixa eu secar. Com preto.
No risco vai direitinho pra vocês, tá? Que eu sei que olho é um problema, né? Bobear, a gente estraga tudo o desenho. Certo? E com um zerinho vamos contornar. Eu não estou vendo cílios aqui, gente. Talvez porque ele é bebê, né? Mas deve ter cílios sim, né? Vê aí pra mim, meninas. Olha aí o dálmata aí de vocês. Porque senão aí a gente pode colocar aqui, né? Uns pelinhos. Pronto, ó. E do outro lado, contorna também direitinho. Arruma a pupila. E já já nós vamos colocar a luz, né? Mais profundidade no olhar. E branco. Bem. Você pode até colocar duas luzes ou uma, a critério. Pode ser só um de cada lado, ou outra pequenininha refletindo a luz. Certo, gente? Se de repente um olho fica maior que o outro, você tem que arrumar, tá? Eu vou já ver isso. Porque quando você tá pintando, aqui você tá focado, né, muito próximo. Você afasta um pouco, aí você observa mais coisas para mexer. Sempre é assim. Podemos iluminar também aqui, ó. Chega de luz, gente. Não vai ficar muita luz aqui nesse cachorro. E vamos agora pintar os sapatos, porque os sapatos... Depois vamos pra coroa, não tem problema. Ou a coroa, não importa. Ah, não, eu vou deixar a coroa por último, porque é da cor da almofadinha aqui, que é vermelha, né? Então, vamos lá. Separar a cor dos sapatinhos. Gente, eu amei esse azul hortênsia. Acho que eu vou pintar esse sapato com azul hortênsia, hein? O que vocês acham? Vocês podem também pintar com preto, com cinza. Mas olha, gente, vai combinar com os olhos. Bom, vamos lá.
Primeiro, nós temos que pintar a parte interna aqui, ó, que vai ser branco com cinza, provavelmente. Então, essa parte interna, tá? Vou pegar um pincel maior. Isso vale para os dois sapatos, tá? Iguais. Já pensou se eu pintar um sapato de cada cor, gente? Já aconteceu com vocês de na correria? Ah, acho que não, né? Só comigo que acontece. É verdade. Na correria, gente, já cheguei a colocar sapatos diferentes nos pés. Verdade mesmo. E não tinha como voltar mais, já tava mais do meio do caminho já, né? Não sei se alguém reparou. Os dois eram pretos, só que com modelos totalmente diferentes, né? Ah, essa aí deve ser moderninha ou sei lá o quê. E a parte externa aqui, essa pontinha também é branca, tá? E todo o sapato com esse azul que eu achei lindo, azul hortênsia. Pode ser um azul bebê, um cinza claro. Queria ter assim no meu armário um sapato de cada cor. Aí conforme a roupa. Mas eu tenho sempre preto. Eu gosto muito de sapato preto, blusa preta, né? Mais discreto. Mas para quem usa decorando assim, combinando com tudo, pode ser azul também. Então eu vou preencher tudo aqui, tá, gente? E depois vamos dar uma pequena sombra com aquele azul cobalto, igual fizemos aqui no olhinho. E iluminamos com o branco. Então eu só vou preencher. Preencher é comigo mesmo. Agora nós vamos sombrear por dentro com cinza. Aqui bem escurinho também. Esfumaçar com o pituá, que ele não deixa aquelas manchas, né, parado, fica mais delicado, tá? Então vocês vão fazer isso aqui também, escurecer com cinza, ou a cor da sua preferência, tá? Eu vou fazer no outro sapato aqui dentro com o cinza e aproveitando e já vamos aqui dar um toquezinho de sombra. Olha, tá por baixo da boca dele, né? Então vamos dar um toquezinho. O salto por baixo, ó, aqui mais escurinho. E branco nas bordas.
né? Pra dar luz. Aí depois que tiver tudo sequinho, gente, aí podemos decorar aqui com stencil. Tá? Então aqui vocês, ó, em volta, pode iluminar, sim. Embaixo da boca dele, não, porque ele tá mordendo o sapato tá por baixo. Então, nós vamos dar uma escurecidinha aqui embaixo da boca dele. Com o azul mesmo, o azul cobalto. Aí dá mais profundidade, a sombra, né? Senão fica tudo muito plano. Quanto aos contornos, se vocês quiserem contornar, por exemplo, o cachorro dálmata, você pode contornar com um cinza chumbo bem escuro, né? Não precisa ser preto, não, um cinza. O sapato, se quiser contornar também, com esse azul cobalto. Então, sempre assim, um tom sobre tom, né? Para não ficar infantil. Ainda tá um pouco úmido, não tá acertando. Eu vou secar e reativar mais essa luz. Mas é isso aí, ó. É aqui, aqui no próximo aos dedos ali, né? E em volta onde o pé vai entrar. Então aqui em volta tem que dar uma iluminada. Também aqui, porque o salto está por baixo, o destaque maior, né? Tem que dar profundidade e ao mesmo tempo iluminar. Deixa eu secar e vou fazer o mesmo com esse daqui. Vamos decorar aqui o sapatinho. Olha, azul, né? Nós deixamos aqui. E eu tenho esse stencil que pode ser outro também. Pensei até em fazer aqui bolinhas, porque o pet appliqué lá em cima, o barrado, é todo preto de bolinha branca. Então, poderíamos fazer bolinhas pretas aqui. Mas, como eu tenho esse stencil aqui, pincel pituá preto, tira totalmente o excesso. Olha, você tem que ir com ele seco. E com cuidado, porque eu não fechei aqui em volta com fita crepe. Então, eu vou no olhômetro mesmo. Com carinho, esfumaçando, ó. E aí, próximo ao sapato aqui, já toma mais cuidado, porque senão vai sujar o cachorrinho, não é? Então eu vou indo assim, ó, devagarzinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, legal, né? Então, com o devido cuidado para não sair pra fora. Então eu vou fazer em todos os sapatos aqui, né? Ó, cuidado, por isso que tem que ir com paciência, porque senão nós vamos borrar lá fora. Então eu vou terminar aqui e já mostro pra vocês. Ficou legal, né, gente? Vocês gostaram? Eu gostei, eu achei que ficou legal. E agora nós vamos pintar com vermelho. Pensei, mais uma coroa, o tecido de veludo, né, aqui dentro, sem ser vermelho. Eu acho que não sei, não combina. E a almofada também vermelha, né? Então, agora é a hora dos vermelhos. Nós vamos pintar
essa parte interna aqui, que é tecido, tá? Com vermelho escarlate, pincel número 6. O vermelho é uma cor que não cobre o risco, então você pode pintar e depois voltar com as sombras. Nós vamos sombrear com vinho e com berinjela e depois nós vamos iluminar com vermelho fluorescente. Eu creio que vai ficar bem bonita. Pensei e consultei aqui a equipe em pintar a coroa e a almofada com azul, um veludo azul, né? Azul marinho, assim, pra deixar mais ou menos monocromático, né? Mas aí o povo, não, porque coroa é vermelha com dourado e tal. E vai ficar bonito e vai combinar. Tá bom. Então, a pedidos, coroa vermelha, né? Vermelho com dourado. O tecido veludo aqui é vermelho, né? E depois esses ferrinhos aqui com dourado. Pode até entrar, se vocês tiverem pedras, né? Decoração com pedras. Já fiz em algumas coroas de princesas, decoração com pedrinhas. Então fica aí a critério. O que vocês tiverem em mãos para decorar, porque com certeza eu vou colocar umas pedras aqui nessa almofada, aqui embaixo, ó, e caindo umas pedrinhas. Pode deixar comigo, que pedra é comigo mesmo. Bom, vamos lá, gente, é só preencher mesmo. Cuidado para não passar por cima das partes douradas, né, que nós vamos pintar ainda. Então, eu vou fechar tudo com vermelho e depois voltamos com vinho. Agora, com vinho, tá tudo seco, sequíssimo, gente. Nós vamos sombrear por trás, né? E, inclusive, marcando umas dobras do próprio tecido, né? Porque a coroa, o tecido não tá durinho assim, em pezinho, né? Conforme você encaixa na cabeça, ele tem umas dobrinhas. Então, nós vamos sombrear por trás, né? Aqui. E também formando umas dobraduras. Esse preguinho aqui, dando movimento no tecido. E depois que estiver mais seco, vamos escurecer mais com berinjela. Olha aqui, é uma cor bem escura. Se você não tiver aí, é só pôr um pouquinho de preto no vinho, você tem um tom mais escuro. Mas deixa para passar o berinjela depois que o vinho secar bem, porque senão
pega muito bem, né? Sempre usando a nossa técnica de úmido sobre seco. Então, o fundo tem que estar sempre sequinho para aceitar, né? Outra demão de tinta. E na almofada, aqui, ó, também. Olha lá aqui. Nós vamos escurecer. Tem pregas aqui, porque a sandália, o sapato, ele afundou um pouquinho, né? Então, marcou. E aqui, gente, eu tenho umas imaginações assim, umas ideias que vocês nem... Sabe o que eu pensei? Em fazer tudo franja de pedras penduradas. Costurar, né? Com um fio de nylon por trás e colocando pedras. Nossa! Parece aquelas bailarinas, sabe? No quadril, que quando balança assim. As ideias. Mas aí teríamos que usar agulha, né? Para fazer um barrado assim. Eu tenho diversas toalhas de rosto, banho com barrado decorativo em pedras mesmo, é muito bonito. Mas para facilitar, podemos somente colar com a cola lantejoula uma decoração bonitinha aqui caindo uns pingentes, né? Vamos ver. Eu vou procurar aqui nas minhas caixas de pedrarias e ver o que... Ou também lantejoulas, sabe? Dá pra criar aí. Então, escurece, só para dar profundidade na separação, né? Almofada. Já entrei aqui com berinjela. Ele é bem escuro. O vinho por trás da sandália. Aqui eu não vou passar vinho, porque eu quero dar a impressão que o sapato deu uma afundadinha, né? Então eu vou iluminar aqui com fluorescente. Tá bom, gente? É isso mesmo. Reforçar aqui a beiradinha. E agora nós vamos aguardar a secagem, mesmo tem que aguardar, não tem jeito, porque o vermelho fluorescente, aquele da tampinha preta, ele não gosta de tinta úmida, tem que estar tudo bem sequinho. Agora com o vermelho fluorescente, tampinha preta, ó. Eu gosto muito desse vermelho, ele dá uma alegria. Aí nós vamos iluminar. Essa parte da frente, né? Aqui, ó, entre as pregas, na bordinha. Vamos trazer um pouco de alegria, né? Do outro lado, ó, acima dessa sombra aqui.
bem simples, não tem segredo. Só um toque de carinho, né? A mais sobre o vermelho. Sem entrar no vinho, no berinjela, só luzes. Pode passar inclusive 2 demãos, intercalando a secagem. E lá em cima, na coroa, nós vamos fazer a mesma coisa. Cachorrinho de ponta cabeça. Olha, onde ficou esses espacinhos, nós vamos encaixar luzes. Olha a diferença, gente. Você não tem esse vermelho fluorescente em casa? Eu creio que esse você vai ter que dar um jeito de comprar, porque ele é muito importante. Pode ser um vermelho fogo vivo, né? Fogo ou vivo, mas não é a mesma coisa. Não é mesmo. Pode improvisar, claro, né? Não tem problema. Mas como o fluorescente, realmente, eu não conheço outro, não. Então, pronto, já iluminou. E vamos pintar agora essa parte aqui do ferro, né? Do dourado. Que tem muitas estratégias. Eu poderia usar. Poderíamos colocar glitter, não pintar, só glitter, ouro. Tem uma outra técnica colombiana que eu já ensinei em algum módulo atrás aí, que nós passamos cola, lantejoula e polvilhamos o glitter de poliéster importado em pó. E depois tira o excesso e fica bem gordinho, assim, bem... É bem diferente, é uma técnica bem legal. Só que quando você tá com pressa, não quer envolver técnicas diferentes, a gente pinta. Então, como ela é dourada, nós vamos pintar com amarelo ouro, cera natural, sépia, branco. São cores que formam o dourado. Então, o primeiro passo é passar amarelo ouro, ou se você quer uma coroa mais clarinha, um amarelo canário, em toda essa parte, olha. Pode ir firme, sem preocupação. Deixa eu pegar outro pincel. Sem preocupação. E depois nós vamos aguardar a secagem. Vamos pintar tudo aqui, olha, toda essa parte. Vamos aguardar a secagem para dar a tonalidade dourada. Agora, com siena natural, nós vamos começar a escurecer, sombrear. Senão ela vai ficar uma coroa só amarela, né? Eu quero que ela fique com um tom assim de ouro, dourada. Onde eu estou passando siena natural, se você quer assim uma tonalidade de ouro português, sabe, aquele ouro meio avermelhado, pode estar passando aqui o caramelo ao invés do siena natural. Então eu vou colocar esse siena sempre próximo a esses frisos, para dar um destaque aqui nesse lacinho. Bonitinho, né? Imaginando um lacinho assim de ouro.
E aqui por trás. Escurecer também. Aí nós vamos aguardar a secagem desse passo aqui, né? E voltar com o sépia. Depois vamos iluminar. Tô com o pincel número 2, tá, gente? Para ela não ficar reta, nós temos que dar um volume. Mais ou menos aqui, que aqui é luz. Já já eu coloco ela de frente pra gente aqui, porque pra mim aqui a posição fica mais fácil, né? Tem essa que vem aqui. Essa tá por trás. Já tô mexendo aqui com as pedras, gente. Olha, eu acho que vai ficar legal nessas bolinhas aqui, né? Esses chatons, são chatons mesmo. E aí você pode colar com a cola lantejoula. Tem até de florzinha, ó. Dá pra escolher. Pensei nesses também, ó. Aqui embaixo na almofada, pendurar, né? Vamos caminhando, que ideias vão aparecendo. Então agora com o sépia, demorei muito procurando as pedras, olha. Acaba secando a tinta, né? Então nós vamos escurecer uma isca de sépia e iluminar com branco, e depois que secar o branco, vamos acentuar a luz com esse amarelo limão fluorescente. Vai ficar bem legal. Então vamos lá, nos cantinhos, pincel número 2, ó, dá uma escurecidinha por trás. Tira o excesso. E não adianta vir com zerinho não, viu, gente? A intenção não é, porque ele tem que ficar mais esfumaçado. E o zerinho não dá para fazer esse trabalho, né? Então aí nós vamos subindo, ó. Sempre tirando o excesso. E vamos escurecendo um pouco mais. Você vai fazer isso. Em toda, praticamente, né, onde nós passamos o siena. Opa, mais uma bolinha, um chaton. E procurar acentuar mais essa parte que tá por trás, né? Então a gente escurece mais. Aqui, ó.
paciência. Acho que o cachorro é mais fácil de pintar do que essa coroa, não é, gente? Fala sério. Então, escurece mais. Aí vamos aguardar a secagem desse passo. E iluminar com branco para depois usar o amarelo limão fluorescente. E agora, gente, é o branco mesmo. Pouquinha tinta. E vamos trazer um pouco de luz, né? Aí, depois que esse branquinho aqui secar, aí você passa um ademão do amarelo limão fluorescente. Aí fica bem bonita mesmo. Assim já, né, já vai, a gente já consegue fazer o efeito. Aqui no centro, ó. As bolinhas não precisa nem se preocupar, porque ó, aqui nossas decorações. Tá? Então é isso aí. Luz com branquinho. Vai com um pincel pequeno para não manchar, não borrar, né, sobre o sépia que nós já passamos. Pouquinha tinta mesmo, um fundo de luz seca. Aí depois que estiver bem sequinho esse branco, né? Aí com o amarelo limão fluorescente, ele é mais grossinho assim, mas eu já diluí, viu? Não fiquem aí assustadas, porque ele tem uma espessura diferente da tinta fosca. E com esse amarelinho limão fluorescente, se você não tiver, pode ir com amarelo limão fosco. Mas é que o fluorescente, assim como o vermelho fluorescente, eles dão uma luz mais natural e chama mais atenção, né? Olha só. Então, não há necessidade de você deixar a coroa branca. A coroa não é branca, gente, né? Então, passo o amarelinho, esse amarelo limão aqui. E depois pode sim fazer uma luzinha branca sobre esse amarelo, um toquezinho de branco vai bem, mas vamos deixar assim. E aí, quando eu falo um toquezinho, é assim, ó. A isca de branco vem no centro aqui, clareia mais, nem encosta muito, hein? E finalmente, cachorrinho olhando para cima. Finalmente as pedras aqui que vai dar um toque bem bacana. Ela é grande, essa pedra. Dá para colocar com a própria mão. Deixa aparecer
esse excesso aqui em volta, ó. Pode deixar, porque assim você tem uma garantia, esse anel, né, de que ela vai ficar bem presa, não vai sair. Aí vamos colocar uma aqui, outra aqui. Aí eu tô em dúvida se eu coloco florzinha, se eu coloco bolinha. O que vocês acham? Florzinha ou bolinhas? Que dúvida. Deixa eu ver se eu tenho 4 florzinhas aqui. Tenho 4 florzinhas, sim. Bom, vamos de florzinha, gente. Umedece o cabo do pincel. Porque elas são pesadas, né? Essas pedras são maiores do que uma lantejoula. Aperta bem sobre a cola, ó. Deixa aparecer o excesso em volta. E caso você não tenha uma lantejoula em casa ou qualquer decoração, só contorna e deixa assim, tá? Mas fica bem legal. No final, você pode também, as minhas ideias vão aparecendo, passar glitter cristal sobre essas partes aqui, ó, pra ela ficar, né, brilhando. Eu vou achar outra florzinha pra pôr aqui. E do mesmo jeito que nós fizemos a colagem aqui, nossa, tem tanta coisa nessa mesa, gente do céu, meu Deus. Do mesmo jeito, nós vamos fazer aqui também. Então, vai a gosto, é uma decoração, né? Então, eu vou colar aqui nessas 4 pontas, seriam 4, a outra tá escondida. Então, aqui. Opa! Aí fica a critério, ó, se quiser colocar mais, como eu sou exagerada, né? Ou tipo miçangas assim penduradinhas. Tá? Então, vai muito a gosto do que vocês querem. Se quiserem enfeitar bastante, como eu gosto, pode enfeitar, sim. E o próximo passo é colocar aqui em cima uma mensagem com stencil. Achei esse stencil que cabe direitinho aqui nesse cantinho. A intensidade da alegria vivida em segundos vale uma eternidade. Então, preto, pituá com preto, e nós vamos com carinho. Letras, você tem que ter mais delicadeza na mão do que um outro desenho de stencil, porque elas são pequenininhas e se você apertar muito, elas acabam manchando por trás. Então, vai com carinho, que dá tudo certo. E aí, vocês também podem decorar a gosto, né? Como quiserem. Eu tava aqui procurando as pedras, aí me deu uma luz assim, de repente, sabe? Uma dica para vocês que fazem artesanato para vender, que
tal pintar essas bolsas e oferecer em pet shopping, lojas que vendem ração, roupinhas de cachorro, né? De animais. Nossa, gente, já pensou penduradas? E de repente uma pessoa que tem um dálmata, no caso, ou um Yorkshire, ou enfim, todos que nós pintamos nessa coleção, com certeza ela vai comprar essa bolsa, sabe? Porque além de serem super práticas, úteis, são eco bags, né? São lindas. Então vocês encomendem lá, façam seus pedidos com a Ângela, que ela tá com preço muito bom nessas eco bags. Pinta e oferece lá no shopping, nos pet shopping. Ou se for o caso, aí você fala assim na loja: posso deixar umas duas aqui só de amostra? Aí já é a porta aberta, né, gente? O que a gente não faz? E surgiu a ideia agora, eu acho que é um lugar legal para oferecer nessas lojas, né? Porque é diferente, gente. Olha, sinceramente, pintado à mão pode ter, né? Estampadas e tal, mas a mão, com todo esse carinho aqui, né? Faz a diferença. Então, quando eu quero que a letra fique mais escura, eu coloco o secador, dá uma secadinha e reforça o esfumaçado. Com cuidado, né? Se ele se mover, então já viu. Aí você pega um pouco mais de tinta e esfumaça. Então, na verdade, eu faço 2 camadinhas, né, de tinta, intercalando a secagem. Vamos ver como é que ficou. É isso aí. Lá em cima ficou mais clarinho, então vamos reforçar um pouquinho. Ai, que pena, gente, a aula tá acabando. Eu gostei tanto de pintar esses cachorrinhos aqui, bebês. Que coisa mais fofa, né? Gostei mesmo, gente, eu achei muito bacana pintar. Eu vou arrumar aqui. Ah, outra coisa. Você pode tanto deixar desse jeito como está, ou com carinho e um azul cobalto, contornar o sapato. E o cachorro pode ser com cinza escuro, como eu havia comentado, ó, só um toquezinho assim em volta, fica bem natural. Pode contornar também a bolsa, ainda tá secando, gente. E eu vou colocar mais patinhas aqui. Eu achei que fui muito econômica. Vou colocar mais umas patinhas. Eu já mostro para vocês. Tudo prontinho. Prontinho, meninas. Nosso dálmata bebê finalizado. Contornei suavemente, ó, com cinza. Coloquei aqui umas unhas cinza com branco puxando assim para fora, né? Para dar um toque especial. O sapato também contornado, bem discreto, com azul cobalto. Coloquei mais patinhas aqui, mais bolinhas e finalmente está prontinho. Olha só o que eu achei para vocês, gente. Meu assistente aqui. O meu celular é meu assistente, né? Olha, que graça. Peraí.
uma husky cantando, gente. Olha que coisa, meu Deus do céu, como são lindos os animais, inteligentes. Olha só, no ritmo, gente. Que fofa. Olha essa musiquinha. Ela chama Isca, né? Creio. Muito bacana, né, gente? Quem não quer ter um animalzinho? Todo mundo quer ter, mas precisa de tempo, amor, carinho, atenção, não é verdade? Vou deixar vocês e vamos para o próximo módulo. Enquanto isso, vocês vão pintando aí as suas ecobags, tá? Qualquer dúvida, me chamem pelo Face ou Zap, como vocês quiserem, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo bem grande e saiba que eu fiz com muito carinho para vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima, tchau!